Mateus 26, 56. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. O tema da Semana da Paixão este ano de 2020 é para que se cumprissem as escrituras. Nós estamos mostrando que nada aconteceu por acaso, tudo foi projetado, programado por Deus, e do jeito que Ele programou aconteceu. Desde domingo, todas as noites, nós temos apresentado para a glória de Deus 3 profecias em cada noite no Antigo Testamento que tiveram seu cumprimento na morte de Jesus, ou precisamente em toda a sua paixão. Hoje é a 4ª noite e nós queremos nesta noite, nos propomos a apresentarmos mais 3 profecias do Antigo Testamento que se cumpriram no Novo Testamento por ocasião da paixão de Cristo. Meus amados irmãos, nós queremos nesta noite, em primeiro lugar, mostrar que o Antigo Testamento profetizou que as mãos e os pés de Jesus seriam furados. Em segundo lugar, nós nos propomos a apresentar nesta noite que o Antigo Testamento apresenta para todos nós que o Senhor Jesus, em sua paixão, seria crucificado entre malfeitores. Em terceiro lugar, nós queremos mostrar nesta noite que o Antigo Testamento profetizava que Jesus, em sua paixão, intercederia pelos seus algozes. Então você prepare o coração, porque nós vamos decolar mostrando que ele teria as mãos e os pés furados, perfurados, que ele seria crucificado entre 2 malfeitores e que ele intercederia por esses malfeitores e por todos os seus algozes, todos aqueles que o maltrataram. Nós iremos mostrar que todas essas 3 profecias tiveram seus cumprimentos no Evangelho, precisamente nos Evangelhos, quando se tratam da morte do Senhor Jesus. Assim como o Antigo Testamento mostra, através dos profetas, mostrava que ele teria as suas mãos e os seus pés perfurados por pregos. O Novo Testamento vai dizer que os seus pés e mãos foram perfurados. Assim como no Antigo Testamento estava profetizado pelos profetas que ele seria crucificado entre 2 malfeitores, mostraremos no Novo Testamento que ele foi crucificado entre 2 malfeitores. Assim como no Antigo Testamento os profetas profetizaram que ele intercederia pelos maus, por aqueles que lhe trouxeram sofrimento, nós mostraremos que ele realmente intercedeu. Ele intercedeu por aqueles que lhe feriram. E eu amo essa palavra porque ela se cumpre ao pé da letra. Um dos propósitos durante toda essa Semana da Paixão é fomentar nos irmãos um amor maior pelas Escrituras Sagradas. Então nós iremos mostrar e pedir que todos os irmãos onde estão, se puderem, possam abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, precisamente no capítulo de número 22, nós vamos para o verso 16, onde vai mostrar a primeira profecia a ser apresentada nesta noite. Salmo de número 22, versículo 16, lá diz assim: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Era uma profecia do salmista. Ele se colocava naquela hora profetizando no lugar de Jesus, e ele vai dizer que os cães cercaram Jesus. Os cães eram aqueles que eram grandes homens gananciosos,
que tinham sede de poder, fome de poder. E o salmista, como se colocasse no lugar de Jesus, fazendo de Jesus as suas palavras, ele diz: cães me cercam. Jesus foi cercado por homens com uma fome de poder muito grande, com uma ganância muito forte. E ele continua: uma súcia de malfeitores me rodeia. Ao redor de Jesus haviam muitas pessoas maldosas e malfeitoras. E o salmista conclui dizendo: traspassaram-me as mãos e os pés. No Novo Testamento nós encontramos isso ao pé da letra se cumprindo. Mas não foi apenas o salmista quem profetizou as mãos e os pés de Jesus furados por pregos e cravos, cravos grandes, cravos pontiagudos, cravos enormes. O profeta Zacarias também, no capítulo 12, ele vai profetizar isso no verso 10, na parte A. Mas eu quero passar para vocês o texto todo, onde diz: e sobre a casa de Davi, e sobre as habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Mas ele termina o texto dizendo lá no verso 12, ele diz assim: olharão para mim a quem transpassaram, ou a quem traspassaram. Era uma junção com o que o salmista havia dito. Jesus foi traspassado também no peito, mas o salmista faz menção das mãos e dos pés. E quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos no capítulo número 23, verso 33 de Lucas, que está escrito que quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. E a crucificação, que era uma arquitetura romana, era feita com pregos nas mãos e pregos nos pés. Não havia no pensamento romano a ideia de furar o condenado no peito. Não havia essa ideia. Primordialmente, se o homem, o malfeitor, o ladrão ou quem fosse o bandido, não morresse logo, eles quebrariam as pernas do malfeitor. Os pregos das mãos e dos pés eram suficientes para matarem o condenado. Porque quando um homem ficava pendurado ali naqueles pregos, logo em seguida as dores infindas, aquele malfeitor, seja lá quem fosse ele, começava a sentir falta de ar. Os pulmões ficariam inchados, e a pessoa que fosse pendurado numa cruz com aqueles pregos grandes nas mãos e nos pés, eles logo ficariam com o diafragma terrivelmente prejudicado, e logo ele morria com o peito inchado, porque a dor era terrível, ser pendurado ali por aqueles 3 pregos, 2 nas mãos e 1 nos pés. E isso foi exatamente o que o salmista e Zacarias profetizou, e se cumpriu no Novo Testamento. Quando Jesus ressuscitou, que Tomé não acreditou, e ele disse: se eu não vir os sinais dos cravos, se eu não ver, se eu não enxergar, eu não creio. E a palavra de Deus diz que Jesus chegou a Tomé e disse: Tomé, põe aqui o teu dedo e ver as minhas mãos. Chega também a mão e mete-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. João capítulo 20, versículo 27. Olha minhas mãos. Ele não faz menção nesta hora aos pés, porque Tomé não tinha dito: se eu não vir os sinais dos pés. Mas ele foi
perfurados, 2 pés, um em cima do outro. Há um pensamento, há uma discordância sobre onde realmente foi enfincado ou afincado cada prego, principalmente naqueles pregos das mãos, ou especialmente eles. Uns acham que as mãos não suportariam o peso, então não era exatamente a mão, eram nos punhos, aqui. E partindo desse princípio de que as mãos rasgariam, nós somos levados a acreditar que eram realmente nos punhos. Os irmãos sabem muito bem que eu não gosto de trazer dúvida à mente dos irmãos, e nem discordar em coisas tão pequenas. E essas discordâncias que às vezes eu apresento, sou obrigado a fazer, é só a título de informação. O texto sagrado diz, no Antigo Testamento nós lemos, que eram as mãos e os pés, e não os pés e os punhos, e não os pés e os braços. E quando Jesus se apresenta a Tomé, ele não diz: olhe os meus braços, olhe os meus punhos. Ele diz: olha aqui as minhas mãos, olha minhas mãos feridas, as marcas dos cravos. Bispo, como é que sustentou o corpo? Eu não sei, queridos. Quem sabe uma corda ajudava a sustentar os braços para a mão não rasgar, alguma coisa dessa natureza. Mas eu não posso ir além do que a palavra de Deus diz. Veja minhas mãos, as marcas estavam nas mãos e não nos punhos. Mas isso não é a coisa mais interessante, mas só a título de informação: as mãos feridas, os pés feridos. Ele mostrou também o lado do coração ferido com a lança. E eu quero dizer uma coisa aqui: imaginemos aqueles pés de Jesus, imaginemos os pés de Jesus tão amados por Maria Madalena, que chegou na casa de Simão em Lucas 7, e ela derramou aquele perfume sobre os pés de Jesus, beijou os pés, vamos crer assim, derramou aquele perfume nos pés de Jesus, enxugava com os cabelos os pés de Jesus. Agora nós vemos os pés de Jesus, que foram tão amados por Maria Madalena e por tantos outros. Vejam a diferença entre Maria Madalena, que unge os pés de Jesus com perfume, com unguento, e a atitude dos soldados que afincam um prego enorme naqueles mesmos pés. Imagina você se encontrando com Maria Madalena naquele tempo, e ela dizendo: eu amei os pés do Senhor, eu ungi os pés do Senhor, eu tinha prazer de enxugar os pés de Jesus com os meus cabelos. Agora imaginemos os malfeitores. Foi um prazer bater aquele prego nos pés de Jesus. Olha a grande diferença. Agora imaginemos as mães daquelas criancinhas que ao correr em busca de Jesus, elas diziam: Senhor, coloque suas mãos sobre a cabeça, sobre a cabeça dos meus filhinhos. E Jesus saía impondo as mãos nas cabeças daquelas crianças. Imagina a diferença daquelas mães que amavam as mãos de Jesus, que eram colocadas sobre a cabeça dos seus filhos. A grande diferença delas para os soldados que bateram os pregos. Quando eu olho para essa grande diferença, por um lado alguém que beija os pés de Jesus, por outro lado alguém que bate um prego no mesmo pé, nos mesmos pés. Por um lado alguém que quer a todo custo que Jesus impõe as mãos,
nelas e em seus filhos. E por outro lado, soldados que querem a todo custo afincarem os pregos nas mesmas mãos. Eu pensando nisso hoje, eu cheguei a uma conclusão: a vida nos aguardam tantas surpresas, e uma delas é a seguinte: nós nunca seremos amados e queridos por todo mundo. Nós nunca conseguiremos ser amados e queridos por todos. Nem Jesus conseguiu. Por um lado tinha uns que queriam a imposição de suas mãos, e do outro lado outros que queriam pregá-lo na cruz, pregos nas mesmas mãos. Por um lado tinha alguém que queria beijar os seus pés, ungir seus pés, mas por outro lado tinha alguém que queria furar os seus pés. Você vai ter na vida esses dois tipos de gente. Você vai ter gente que vai querer lhe abraçar, vai querer estar perto de você, vai lhe amar, mas não se engane, também não se surpreenda, que muitos vão querer lhe crucificar, muitos vão querer as suas mãos impondo sobre eles, muitos vão querer os seus abraços. Você vai ter gente por toda a sua vida que vai gostar de você. Não tenha dúvida. Não imagine que você é alguém que ninguém vai querer. Não. Você vai ter gente que vai lhe procurar onde você estiver, meu irmão. Eita Deus maravilhoso. Você vai ter gente que vai gostar de você, seja você quem for. O temperamento seu pode ser o que for, pode ser manso, pode ser explosivo. Você vai ter gente com você, vai ter gente que vai lhe amar a todo custo, vai ter gente que vai atrás de você, fica perto de mim, ora comigo. Vai ter gente que vai dispensar de você qualquer coisa que ele não concorde em você. Ele vai querer seu abraço, vai querer seu aconchego. Mas não se engane, meu irmão. Por outro lado, você vai ter sempre alguém que vai querer cortar suas mãos, vai querer cortar seus pés, para que você não imponha mais essas mãos em ninguém, e para que você não seja mais beijado, seus pés não sejam mais ungidos por ninguém. Enquanto estivermos aqui vai ser assim. Você vai ter gente a favor e gente contra, gente que lhe abraça e gente que se afasta de abraçar, gente que lhe elogia e gente que tenta acabar com a sua vida, acabar com você. Isso você tem que aprender, meu irmão. Portanto, meu querido, não sofra tanto sem necessidade. Quando alguém quiser acabar com suas mãos, quando alguém quiser acabar com a formosura dos seus pés, não sofra muito com isso. Foi assim com Jesus. Aqui ele estava com alguém: Senhor, coloque suas mãos sobre mim. Ali tinha alguém preparando já o cravo para botar na mão dele, meu filho. Aqui tinha alguém beijando os pés de Jesus, ungindo os pés de Jesus com algo tão precioso. Mas ali já tinha alguém serrando o ferro, colocando no fogo, batendo com uma bigorna, apontando o ferro para pregarem nos mesmos pés. A vida é assim. É entre aquele que me ama e aquele que me odeia, entre aquele que me abraça e aquele que me apunhala. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: aprenda com isso e não viva apegado, tão triste, pensando que é só com você. A Bíblia diz: basta que o amigo, que o servo seja igual ao seu Senhor. Basta isso. A história diz que quando foram crucificar Pedro, começaram a pregá-lo na cruz. Você não é seguidor de Jesus? Vamos pregar você do jeito que pregamos ele. Tem algum pedido? Tem um último pedido? Ele disse: eu tenho. Me pendurem de cabeça para baixo. Eu não posso morrer de cabeça para cima. Eu tenho que morrer de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer que nem meu Senhor.
Então a vida é assim, meu filho. Vai ter gente que vai querer lhe crucificar, mãos e pés, para tentar parar você, e podem até parar por algum momento. Mas eu quero dizer a você que Jesus não ficou pregado para sempre. Um dos símbolos mais lindos que eu encontro dentro de uma igreja, além da Bíblia. A Bíblia não é símbolo, a Bíblia é a realidade, é o fato. Mas um dos símbolos mais lindos é a cruz, vazia, para mostrar que ele foi pregado nela, mas não está mais nela. Ela está vazia. Ela está vazia. Louvado seja Deus. Nós apresentamos agora a primeira parte desta mensagem. Nós vamos para a segunda parte. Na primeira parte nós mostramos que o Antigo Testamento profetizou que seus pés e mãos seriam furados, e mostramos esse cumprimento do Novo Testamento. Vamos para a segunda profecia. E essa segunda profecia está num dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento, que é Isaías 53. Lá vai mostrar que 700 a 800 anos antes de Jesus, já estava previsto que Jesus seria crucificado entre malfeitores. Ele seria crucificado entre malfeitores. Lá no finzinho do texto de Isaías 53 vai dizer assim: porquanto ele derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Essa era a profecia de Isaías, que ele seria contado com os transgressores. Na hora de sua morte, do jeito que iam contar um transgressor, dois transgressores, iriam contar também Jesus, terceiro transgressor. E isso foi feito ao pé da letra do Novo Testamento, e foi feito para arrebentar mesmo, quererem arrebentar com o nome de Jesus. Meu Deus do céu, Isaías já estava vendo eles colocando Jesus entre os malfeitores. Ele derramou sua alma na morte, o seu sangue, sua vida na morte. E a priori, eu quero dizer que esse sangue é a única coisa de Jesus que ainda tem sobre a terra. Mas isso é uma outra história. Quando Jesus ressuscita, ele se apresenta para os seus discípulos, ele diz: olhem para mim, e vejam que o Espírito nem tem carne e nem osso, como vocês verem que eu tenho. Jesus não disse eu tenho carne, osso e sangue. Ele disse eu tenho carne e osso. É o único ser humano que vive sem sangue. Ele ressuscitou corpo e carne, aliás, osso e carne. O seu sangue não ressuscitou. O sangue está sobre a terra. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, para lavar-nos dos nossos pecados. Mas voltemos ao que disse Isaías. Ele derramou a sua alma na morte, o seu sangue, como já consideramos a parte, e a sua alma foi derramada, como mostramos, foi contado com os transgressores. Você imagina o que significa ser contado com os transgressores? Significa ser igualado a eles. O diabo trabalha, não é de hoje, para igualar você a quem não tem nenhum futuro na vida. Jesus foi o homem mais justo da história, mas na sua morte colocaram ele seria colocado entre transgressores, porque ali eles queriam mostrar que Jesus era um homem qualquer. Era semelhante àquele homem da direita e daquele da esquerda. A diferença era somente os crimes que haviam cometido.
Um era ladrão, outro era assassino, os dois eram assassinos ou os dois eram ladrões. E Jesus era semelhante. Jesus havia pecado contra Roma, havia pecado contra o código penal judaico. Jesus havia pecado contra a própria lei de Moisés, conforme eles diziam. Eles nem acreditavam nisso, mas passaram isso para frente. Então coloque-o entre. Isso aconteceu no Novo Testamento. Ele seria colocado no meio dos malfeitores, como se ele fosse igual. A luta de Satanás ainda hoje é a mesma, para tentar lhe igualar, meu querido, ao que anda no pecado, ao que anda em desarmonia com a palavra. No Novo Testamento nós encontramos, queridos, isso cumprindo-se ao pé da letra. Mateus vai registrar no capítulo 27, no versículo 28, o seguinte: ele diz: e foram crucificados com ele, Jesus, 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Meu Jesus, por que colocaram Jesus no meio? Por que Jesus não foi colocado do lado direito ou do lado esquerdo? Mas por que colocaram ele no meio? Vocês estão vendo a astúcia do ser humano? Quem fica no meio é o principal. Então eles não queriam apenas mostrar que Jesus era um pecador também. Eles queriam mostrar que Jesus era um pecador diferente. Era o principal dos pecadores. Até onde vai a mente humana? A Bíblia diz que Jesus é o primogênito Filho de Deus, o principal dos anjos da corte celestial. Quando ele é considerado como anjo no céu, ele é o principal. Entre os filhos de Deus, quando ele é considerado por Deus como filho, ele é o principal. Mas para quem não segue a Deus, para os homens da política e da religião da época, Jesus teria que ser visto como o principal dos pecadores. Lá estava agora, no alto do Gólgota, no Monte Caveira, que ainda hoje existe em Jerusalém, com o formato de uma caveira, exatamente como estava naquele dia. Ali estavam as 3 cruzes. Do lado esquerdo estava um homem blasfemando de Jesus. Do lado direito, Lucas vai dizer que estava um outro apoiando Jesus. Do lado e no meio estava o Senhor. Aquelas 3 cruzes, quando eu fecho os olhos para imaginar nas 3, eu daria um nome para cada cruz daquela. Aquela cruz do lado esquerdo de Jesus, na qual estava crucificado aquele ladrão blasfemando de Jesus e dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e salva-te a ti mesmo e a nós também. Aquela cruz eu chamava de cruz da perdição. Aquela cruz me mostra que tem gente que nem a morte intimida eles, nem a morte faz eles mudarem de ideia, nem deixarem de ser ruins. A cruz da perdição aponta para um homem duro, que vendo a morte nos olhos e ao mesmo tempo vendo a salvação de frente, ele nem se intimida com a morte e nem é atraído pela salvação. Tem pessoas que são assim. Elas morrem com a salvação perto, mas elas não abraçam. Nós sempre vamos ver pessoas assim. Às vezes nós imaginamos por que todo mundo ao redor das igrejas não se convertem. São pessoas exatamente quais esse homem aqui.
Ele estava morrendo, nem a morte fez ele se intimidar e mudar de ideia. Mas na frente dele, ao lado dele, bem pertinho, estava a salvação. E ele não queria saber. Em vez dele dizer: não, estou morrendo, e fazer que nem Acã, no final da vida ele disse: pequei. Mas ele foi diferente, em cima da hora, ele sabia que restava pouca hora. Ele nunca viu ninguém ser livre de uma cruz, nunca se ouve na história de Israel que alguém foi crucificado e o governador mandou dizer: tira da cruz que o homem é inocente. O governador jamais faria isso, nem que descobrisse que o cara era inocente, porque ele jamais iria voltar à palavra, tirar alguém da cruz e alguém dizer: o governador errou no julgamento. Aquele cara nunca ouviu falar de alguém ser salvo da cruz, mas nem a certeza que ia morrer, e juntando com o rei dos reis em sua frente, foi capaz de fazê-lo mudar de ideia. Ele viveu perdido e morreu conscientemente perdido, e hoje está preso nas chamas do inferno, aguardando o julgamento, de onde ele irá para o lago de fogo. Tem gente que vai ser sempre assim. Às vezes você não se pergunta: meu Deus, por que fulano é tão crente? Por que eu sou tão crente em minha casa? Meu filho vê Jesus na minha vida, na minha casa só toca louvores. Eu sou crente em Jesus, meus irmãos veem isso, meus pais verem todos os dias. Eu não dou mau testemunho, não bebo, não jogo, não fumo, não roubo, não digo más palavras, mas meu pai não quer, minha mãe não quer. Será que o problema está em mim? Acaba com isso, meu irmão. Não está em você, não está em você. O cara estava perto de Jesus, meu filho, estava perto de Jesus, a morte estava chegando. Ele tinha dois motivos para se converter. O primeiro era que ele estava morrendo. O segundo é que a solução estava de frente, a salvação, mas ele não quis. Então acalma teu coração, meu irmão, acalma teu coração. Mas estava a cruz do lado direito. Aquela cruz do lado direito eu chamo de cruz da salvação. Por que cruz da salvação? Porque aquele rapaz, aquele homem, ele quando viu Jesus crucificado, ele esqueceu das suas próprias feridas. Ele não foi homem para dizer assim: está doendo. Jesus não se lamentou com a sua própria morte, mas teve alguém que lamentou a morte de Jesus. Jesus não disse: eu não fiz nada, mas teve alguém perto de Jesus que disse: o que foi que esse homem fez? Meu Deus do céu, Jesus não se lamentou por ter feito bem a todo mundo e agora receber o mal, mas teve alguém ali perto dele para testemunhar: esse homem não fez mal nenhum. Nós estamos aqui porque nossos atos convidam para isso. Você está blasfemando dele, mas você merece morrer, e eu também, mas ele não fez nada. Agora ele tira os olhos daquele blasfemador, e aquele homem da cruz da salvação olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor vier no seu reino. Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor vier no seu reino. Jesus olhou para aquele homem, levantou sua cabeça e, como se dissesse assim: a você eu dou uma resposta. A quem zombou de mim não tem nenhuma palavra, eu fico silencioso. Mas você que respeitou 3 unções na minha vida, eu vou lhe dizer alguma coisa. Eu vou lhe dar uma palavra que todo mundo vai se lembrar. Porque aquele homem da cruz da salvação, irmãos, ele reconheceu 3 coisas, 3 unções em Jesus.
Primeiro, ele reconhece o senhorio de Jesus, quando ele olha para Jesus e diz: Senhor. Em segundo lugar, ele reconhece a unção da lembrança em Jesus, da competência. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim. O Senhor está morrendo, mas o Senhor tem boa memória. Depois ele reconhece a realeza de Jesus, quando diz: quando tu vieres no teu reino. Então ele reconhece o senhorio, reconhece a memória de Jesus e reconhece a realeza de Jesus. Na hora que ele reconhece essas três coisas, Jesus olha para ele e, como se dissesse assim: você quer que eu lembre de você quando eu vier no meu reino? Não, eu vou lembrar hoje. Hoje mesmo tu entrarás comigo no paraíso. E eu quero te dizer, meu irmão, Jesus, quando entrou no céu, ele entrou acompanhado, de mãos dadas com aquele homem. Quando Jesus morreu na cruz, irmãos, a primeira viagem que Jesus foi para o interior da terra. A Bíblia diz que ele desceu lá nas regiões mais baixas, e ele desceu lá com aquele homem, e foi lá no paraíso, do jeito que ele disse: hoje mesmo, hoje é sexta-feira da paixão, a gente entra lá no paraíso junto. Ninguém nunca entrou no paraíso acompanhado de Jesus. Até hoje ninguém entra. Ninguém nunca entrou no paraíso acompanhado com Jesus. Nunca. Hoje, quando um servo de Deus morre, ele não entra no paraíso acompanhado com Jesus. Está na Bíblia que a gente entra acompanhado com um anjo. Está na Bíblia, Lucas 16. Jesus não entra conosco quando o servo de Deus morre. Está na Bíblia que Estevão olhou e viu o céu aberto e Jesus assentado em pé para receber. Pega essa palavra, meu filho. Aquele homem foi o único na história que temos notícia que entrou no céu, no paraíso, de mãos dadas com Jesus. Então a cruz do lado direito é a cruz da salvação. A cruz do centro, nós já sabemos, é a cruz da provisão. É a cruz que providencia a surpresa. Quem pensa em receber uma vitória daqui a milhares de anos, ele pensava: quando tu vieres no teu reino. Como era que esse rapaz sabia que Jesus ia voltar? Como era que esse homem havia descoberto que Jesus um dia voltava? Será se foi o discurso que ele ouviu de João 14? Eu irei e voltarei e vos levarei para mim mesmo. Senhor, leva-me contigo quando tu vieres. Não, eu levo hoje você. E aqui eu termino com algumas lições para a nossa vida. Primeiro, eu já disse no começo da Semana da Paixão, eu repito sempre: irmão, nem sempre a gente deve dar resposta a quem nos ataca, porque quem nos ataca muitas vezes não merece nem a resposta. Agora, uma outra lição é a seguinte: irmão, quem lhe respeitar, honre. Honre nem que seja com uma palavra. Honre nem que seja a última coisa que você possa fazer naquele dia. Se alguém lhe honrar, honre, porque a Bíblia diz que quem honra a Deus, o Pai o honrará. Quem honra Jesus é honrado por Jesus e honrado pelo Pai. A Bíblia Sagrada diz: quem me honra, eu honrarei. Se você alguma vez foi honrado por alguém, honre essa pessoa. Honre essa pessoa, dê honra para essa pessoa. Você muitas vezes não pode fazer tudo o que quer, mas faça o que puder. Você às vezes não pode honrar da maneira que você gostaria, mas honre da maneira que você pode honrar. Mas não fique tão incomodado com quem atira pedra e diz: desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Nem sempre
a gente pode descer da cruz. Nem sempre a gente pode salvar a nós mesmos. Tem horas, meu irmão, que tem que aguentar a cruz. Inclusive a Bíblia diz: quem me segue, disse Jesus, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar sua alma, a Bíblia nos convida a levarmos nossa cruz. E Paulo disse: somos convidados a sermos crucificados. Jesus disse: quem me segue, tome sua cruz. E Paulo disse: segue crucificado dessa cruz. Se nós quisermos salvar a nossa alma, temos que levar a nossa cruz. A alma, o espírito é pela cruz de Cristo, pela alma é a nossa própria cruz. Isso é uma outra história. Eu quero aqui terminar este segundo tópico, essa segunda parte da mensagem, para ir para a terceira e última parte. Você creia na palavra, se cumpriu ao pé da letra. Agora nós vamos para a terceira parte da mensagem mostrar que o Antigo Testamento mostra que Jesus, ao ser crucificado, ele intercederia pelos seus algozes. E eu vou usar o mesmo texto de Isaías que acabei de usar no capítulo 53. O mesmo verso 12. Lá vai dizer: porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. E pelos transgressores intercedeu. Vou repetir: e pelos transgressores intercedeu. Olhe para mim, você que está me assistindo, você que está me ouvindo, preste muita atenção. Ele seria crucificado entre os transgressores, como já falei no segundo ponto, na segunda parte. E agora na terceira parte, ele vai interceder por esses transgressores. É isso que Isaías está dizendo, é isso que o profeta Isaías está mostrando. Ele na cruz, ele não vai largar o seu ofício de intercessor. Interceder significa colocar-se na brecha entre duas pessoas. E naquela hora é incrível, meu irmão, incrível. Jesus estava entre a terra e o céu, suspenso por uma cruz. E naquela hora o trabalho de Jesus, disse Isaías, vai ser orar. Ele vai falar com o Pai. Só que Isaías não diz o que é que Jesus vai pedir. Ele vai interceder pelo quê? O que é que ele vai pedir? Só quando você chega em Lucas capítulo 23, é que você vai ver no verso 34 o que é que Jesus vai pedir. Qual é a intercessão de Jesus? O que é que ele vai, qual é o seu pedido que ele vai fazer? O seu pedido diz que contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meu Deus, eu não entendo tudo, eu não entendo quase nada. Lá em cima, quando eu estiver cursando o meu doutorado de verdade com Jesus, eu vou dizer: Senhor, me explica aquele negócio. Porque eu leio, mas eu li muitas vezes, não consegui explicar. Só consegui dizer que o Senhor pediu perdão pelo povo, mas o Senhor disse uma frase lá que eu não consegui entender completamente. O Senhor disse assim: não sabem o que fazem. Senhor, o inocente eras tu. Como que eu vou perguntar? Eu vou ter essa oportunidade. Por que o Senhor disse que aqueles não entendiam? Eles não sabem o que fazem. Ah, meu irmão, eu vou perguntar. Eu tenho alguns pensamentos que podem me ajudar, mas na totalidade, quem entenderá a mente do Senhor? Como que Jesus está dizendo, em outras palavras, que Judas não sabia de nada? Que Judas não sabia, eles não sabem o que fazem. Como que eles não sabiam? Como que Pilatos não sabia? Como que o centurião não sabia?
Como que não sabiam? Só Jesus para amar tanto. E dizer naquela hora: Pai, por mim eles não fizeram nada. É catalabasubia. Por mim está tudo resolvido. Tenho nada contra esse povo aí, Senhor. Eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, Senhor. Eu acho muito interessante, queridos, esse texto, porque Jesus faz essa oração e ainda na cruz, perdoa-lhes. Deus lhe responde, começa a responder. Deus começa a responder a oração de seu filho, de frente a ele. Na hora que Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, não é que quando o homem se arrepende do lado direito, Senhor, lembra-te de mim, já foi uma resposta antecipada à oração de Jesus. Pai, perdoa-lhes. Já vem um ladrão salvo na cruz. Mas a coisa que mais me impressiona é o centurião, meu irmão. Aquele homem que liderava 100 soldados, que estava ao pé da cruz ali, dando a ordem: coloquem a mão na cruz, traga o cravo. Ele não batia não, o martelo não, mas mandava o pessoal bater. Cavem um buraco na cruz, subam a cruz, coloquem a coroa de espinhos. O centurião era o que dava a ordem. Ele não fazia nada, mas dava a ordem. Tinha que ser o homem mais duro, o mais duro na hora da crucificação. Mas na hora que Jesus intercedeu: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, Deus para dizer: meu filho, essa oração será ouvida. Essa oração eu vou responder logo. O centurião estava no pé da cruz. Se você ler aqui no relato de Lucas, você vai notar no versículo 47, vai dizer, eu vou ler para vocês: vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente esse homem era justo. Aleluia. Olha a resposta da oração. O texto diz que quando o centurião viu o que tinha acontecido, a primeira coisa que o centurião foi dizer: glória a Deus, glória a Deus, esse homem era justo, louvado seja o nome santo do Senhor. E o que foi que esse centurião viu? O que foi que o centurião viu para ele dizer essas coisas? A palavra de Deus diz no verso 46: então Jesus clamou em alta voz, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E quando disse isso, expirou. Na hora que ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, na hora que ele disse isso, o centurião, quando viu isso, diz a Bíblia que o centurião deu glória a Deus e disse: ele era justo. A Bíblia não diz muito sobre qual foi o fim desse centurião, mas naquela hora aquele centurião reconheceu a justiça de Jesus. Naquela hora o centurião, em resposta à oração e à intercessão de Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus dizia isso com aqueles soldados que vieram lhe matar, lhe prender e lhe crucificar. Por que foi o centurião que se converteu? Aí está o mistério. Eu tenho duas coisas para dizer, para me preparar para o fim da mensagem. A primeira coisa é: por que foi o centurião e não algum dos soldados? É porque o centurião era o chefe. Quando o centurião se converteu, Jesus queria dizer o seguinte: eu posso alcançar os soldados. O centurião representa os 100, já que eu salvei o chefe, eu posso alcançar também os súditos e os subordinados. Agora eu quero me preparar realmente para terminar a mensagem, mas antes eu quero dizer uma outra coisa sobre esse centurião. O texto diz, e olhe para cá, que quando aquele centurião
que mandou crucificar, que mandou matar Jesus, quando ele terminou de assistir aquele espetáculo, para voltar para dar o relatório a Pilatos, ao governador, e receber seu dinheiro, seu pagamento por mais uma morte. Quando ele foi ali olhando que tudo já estava chegando ao fim, pensando ele, vou voltar para a casa de Pilatos receber meu salário por mais um homem que eu mandei matar. Naquela hora ele olhou para a cruz e viu quando Jesus disse a última frase. Ele disse: Pai. E na língua original da Bíblia é papaizinho, é Abba. Na língua original da Bíblia, Jesus nunca chamou Deus de pai, só pai seco, no seco. Ele sempre usou a palavra Abba, que significa papaizinho. Aquele centurião olhou e disse assim, olhou para Jesus quando dizia essa frase: papaizinho, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí a Bíblia diz que ele morreu. O centurião olhou e disse: verdadeiramente este homem era justo. Eu já dei 1000 glórias a Deus em meu coração pela conversão desse homem. Mas se eu encontrasse esse centurião, eu faria a ele uma pergunta. Se eu encontrasse esse centurião, eu primeiro diria: parabéns pela sua conversão. Pela sua conversão. Parabéns. Mas eu diria outra coisa: meu irmão, não quero te crucificar psicologicamente, mas eu tenho uma pergunta para lhe fazer. A pergunta é a seguinte: para que você não disse aquelas palavras meia hora antes, enquanto ele estava vivo, para ele ouvir, para ele ter o prazer de ouvir? E aqui eu vou terminar essa mensagem perguntando para você que está me assistindo agora: você vai esperar o quê para viver com Cristo? Você vai esperar acontecer uma tragédia? Tudo bem que muitos se convertem na tragédia, mas se aquele homem se converte meia hora antes, que alegria Jesus teria tido, mesmo na cruz. Ah, meu irmão e minha irmã, faça alguma coisa boa na sua vida, enquanto seu pai está vivo. Alguma coisa por ele, enquanto ele está vivo. Faça alguma coisa pela sua mãe, enquanto ela vive. Dê um abraço nos seus filhos, no seu pastor, ore por ele, enquanto você tem eles. Não deixe para ficar bom, quando aqueles que mais queriam ver você bom, não estarão mais com você. Use o tempo como Deus lhe dá da melhor maneira. Eu dou glória a Deus pela conversão do centurião, mas teria sido muito mais interessante se ele tivesse feito isso meia hora antes, porque Jesus tinha, eu estou falando humanamente falando, tinha tido o prazer de morrer, sabendo que alguém tinha reconhecido ele justo, porque no pé daquela cruz não tinha ninguém que pudesse clamar e dizer: ele é justo. Seus discípulos não estavam lá. Seus discípulos não estavam lá. Todos foram embora. Todos foram dispersos, porque era até uma profecia, já falei: ferirão o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Irmão, quando você está sendo acusado, mas tem pelo menos uma pessoa dizendo: levante a cabeça, você não deve, você é uma pessoa boa. Mas quando você só tem gente contra, Jesus só teve gente contra ele até o fim. Lá na cruz alguém o defende.
esse homem é justo e nada fez, já alegrou o coração de Jesus. Mas imagina, Jesus disse: olha, nós vamos entrar no paraíso. Daqui a meia hora o rapaz vai se converter, mas eu queria tanto que ele se convertesse, eu vendo ali o pé da cruz. Imagina esse diálogo que possivelmente poderia ter existido. Hoje é o dia de você mudar de vida. Hoje é o dia de você mudar de vida em relação à Bíblia Sagrada. Agora é a hora de você fazer com Jesus uma aliança. Todas as vezes que eu termino uma mensagem sobre a semana da paixão, eu me considero menor a cada instante. E me vem à mente um texto que Paulo disse: o amor de Deus, o amor de Cristo me constrange. Aleluia. O amor de Cristo me constrange. Eu sou constrangido por esse amor. Que Deus abençoe sua vida.